pagava 10 mil dólares, o que é a soma de 10 mil dólares apenas, e aí você fica com a hora azul, e quando chegar esse ET em 2016 com a nave dele, ele te identifica e você sobe na nave e vai para uma região aí, no mínimo, paradisíaca. Como 10 mil dólares é um pouco pesado, então você pode tomar um banho de azul, de anilina, aí quando ele chegar, ele te leva. Você veja que essas situações todas faz parte desses excessos que as criaturas acham que mudar é mudar, né, de uma única vez. Quer dizer, reforma íntima acaba sendo uma verdadeira tortura, quando na realidade terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Claro, a gente não precisa deixar para 2999 para fazer alguma coisa por nós mesmos, não é fato? Mas outras coisas, como, por exemplo, catástrofes, terremotos, etc., essas situações são normais no planeta. Nós estamos num planeta que ele está em processo evolutivo também, não só a criatura que aqui está. Então, por exemplo, se nós formos olhar historicamente, a Atlântida desapareceu. Não, o Oceano Atlântico recebe o nome por conta da Atlântica, que você desapareceu um continente por um tsunami. A Lemúria, o que sobrou da Lemúria foi a Austrália, um pedaço do que era um outro continente. Então essas alterações no planeta, elas acontecem. Por exemplo, se nós formos a São Francisco tem uma falha geológica ali. A pergunta não é se vai acontecer um dia de São Francisco afundar, é quando. Não é o se, é quando. Porque que vai. Então são situações que não tem absolutamente nada a ver com punições divinas ou coisa do gênero. E nós trouxemos um pouquinho da história para a gente ver o que nós já fizemos em matéria de evolução. Por vezes, nós temos que considerar o seguinte, nós temos um processo evolutivo que ele é muito curto, como, por exemplo, o Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, ou o homem que sabe, ou o Homo sapiens moderno, ele tem uma existência apenas de 60 mil anos. O que não é nada, evolutivamente, considerando que o projeto daquilo que seria ser humano tem mais de quase 7 milhões de anos, ou um pouquinho mais de 7 milhões de anos. Então, em 60 mil, houve uma conquista enorme. Se você pegar os estudos a respeito do homem de Neandertal, que é do Vale de Neander, ali na Alemanha, no rio Neander, eles que viveram com o Homo sapiens, ou seja, com o Homo sapiens moderno, que é essa estruturação nossa, até 28 mil anos atrás. É muito curto o espaço de tempo que nós evoluímos. E aí, claro, nessa evolução nós tivemos, né, os problemas em relação àquilo que a gente foi fazendo em cima da própria religião. Né? Utilizamos dos ensinamentos do Cristo, e aí acabamos fazendo um processo de poder, e aí a gente viveu séculos de escuridão, dogmatizamos os ensinamentos simples de Jesus, em questão de interesse, etc. E, fora isso, não foi só essa questão de poder puro e simples. Né? A gente arrumou um monte de guerra, principalmente se eu já ouviu alguma guerra que pode ser santa. Então, guerras santas em nome do Cristo, na realidade tinha todo um processo político por trás. Os príncipes europeus, ou seja, eram jovens. Logo, você sabe que jovem está cheio de energia, cheio de amor para dar. Né? E você deixa esse pessoal sem ocupação, o olho cresce em cima das coisas dos outros. Qual era o lance? Ou deixa esse povo e a gente arruma uma confa na Europa, ou faz o quê? Pega essa energia toda aí, joga lá do outro lado, bota lá no Oriente Médio, e aí o pessoal vai lá e faz guerra de conquista lá, dá ocupação para esse pessoal lá, bota essa energia toda aqui, não é? Fica de repente crescendo o olho em cima das coisas que são minhas, etc., bota essa energia toda para lá. É interessante, né, a gente verificar como é que será que aquele povo de lá nos via na Idade Média em relação à questão de sermos fanáticos, né? Como é que será que eles nos viam? Porque era um verdadeiro processo de fanatismo, mas na realidade eram guerras de conquista. A única cruzada que existe na Europa foi a que aconteceu na França, que os cátaros, na região da França, eles
viviam um cristianismo primitivo, o cristianismo ensinado por Jesus. E a Igreja Católica, no intuito de abafar, porque colocava como heresia os aspectos daquilo que eles acreditavam, eles promoveram uma cruzada e perseguições, etc., e impuseram a Inquisição até que eles eliminaram essas criaturas que viviam uma vida muito próxima daquilo que o cristianismo primitivo pregava. Mas antes, para isso, eles também colocaram, não só naquela região, mas, por exemplo, a Inquisição. A Inquisição, se nós formos olhar, outro aspecto político, considerando as defesas dos interesses de Jesus como se ele precisasse de alguma defesa, né? Os príncipes espanhóis, onde foi a pior fase da Inquisição, foi na Espanha. Os príncipes espanhóis estavam falidos. E o dinheiro, principalmente a questão de ouro, estava na mão dos judeus. Qual foi a grande sacada? Vamos desapropriar esses caras. E isso acabou influenciando de tal maneira no inconsciente coletivo espanhol, que você já tem, se tiver algum descendente de espanhol ou espanhol aqui, você pode ver que o espanhol ficou um povo mais retraído, não é fato? Por quê? Porque um acusava o outro. E porque existia um percentual, se você acusasse a pessoa, daquilo que ia ser transferido para a igreja, ficava um percentual na mão daquele que acusava. E o julgamento do acusado era feito sem a participação dele. Quer dizer, você estava condenado, né? Você não tinha participação, era feito o julgamento do indivíduo sem que ele estivesse presente. Isso tudo movendo interesse. Se a gente for para a Alemanha nazista, o que aconteceu na Alemanha nazista, né, no período não só da guerra de 39 a 45? Foi exatamente isso, né? O judeu tinha parte do dinheiro na mão e houve um processo de desapropriação para exatamente alimentar a máquina de guerra nazista. Isso, veja que não só mudou o período, mas a atitude foi muito semelhante. E aspectos que contribuíram para isso começou por volta do ano 300 a 325, que foi a implementação do catolicismo. Isso aqui não é crítica à igreja, coisa alguma. Isso são aspectos históricos. A gente está olhando os aspectos históricos. Vocês têm dúvida que a gente devia estar metido nesse rolo aí, não? Não é verdade? Onde é que a gente estava? Se nós somos... Onde é que a gente estava enfiado? Nós já fizemos tudo na vida. Nós já passamos por todos os tipos de religião no nosso processo evolutivo, sim ou não? A gente já passou por tudo quanto é religião, a gente já teve tudo quanto é tipo de cor. Né? O preconceito é uma coisa ridícula, porque a gente já passou por todas as experiências. A gente já comeu de tudo que pode ser. A gente já aprontou todas, ou não? Como é que a gente vivia há 300, 500 anos atrás? Era um processo selvagem. Então, é claro que quando a gente está falando de história, toca a nossa existência de uma maneira geral, né? Quando a gente fala do planeta. Quando nós chegamos no processo do catolicismo, que é quando coloca-se o cristianismo para debaixo do poder de Roma, porque o imperador era um deus. Então, tudo ficava por debaixo do imperador. E quando isso acontece, começam a haver as transformações por questões de interesse. Por exemplo, em 325, que é o concílio de Niceia, o imperador romano Constantino, que está aqui, ó, e tem inclusive um cara fofocando com ele aqui, tá vendo, o pé do ouvido? Aí, ele chamado de o Grande, e a sua mãe Helena, eles suprimiram as informações a respeito da reencarnação no Novo Testamento. Tiraram. Só sobrou a questão do João Batista, que muita gente não entende e interpreta de maneira equivocada, o João o Batista, que batizava, que era primo de Jesus, e aí a passagem de Nicodemos, que também fica muito no ar. Todos os outros aspectos, falando de reencarnação, foram suprimidos, ou seja, foram retirados. A Helena, esse é o Constantino, né? E a mãe dele, a Helena, aqui está da época, né? Um trabalho em metal, onde eles aparecem aqui já quase canonizados, né? Com a aura de santo. Essa é a Helena, né? Foi canonizada, é a Santa Helena. Se você for lá no Vaticano, aqui a gente botou esse círculo porque ela, depois de 300 anos, ela achou os gravetos da cruz do Cristo. Então, essa mão que está estendida aqui é porque ela está segurando os gravetos da cruz do Cristo, depois de 300 anos.
além dessa madeira ser boa, vai ter GPS bom assim lá longe, né, para localizar. Não, essa aqui, que foi a época que começou a se vender relíquias, né? Então vendia pedaço de cabelo de Cristo, vendia pedaço de cruz. Para esse que foi católico praticante, quando eu era menino, o que não faz muito tempo, ele tinha... diziam que o bispo, o anel do bispo, tinha um pedacinho da cruz de Jesus lá dentro, um pedacinho da madeira. O que eu beijava aquele anel do bispo era uma loucura, porque imagina, tinha um pedaço lá dentro. Olha as fantasias que as pessoas foram criando em relação a isso. Essa foi uma delas, e depois ela foi canonizada, né? A Santa Helena é responsável, junto com o filho Constantino, por suprimir as informações do Evangelho. Mas não parou aí. A gente acabou a reencarnação por decreto, ou seja, no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, a Teodora, que é esta aqui, a imperatriz, era a esposa de Justiniano. Então, no segundo Concílio de Constantinopla, nesse ano, ela influenciou o imperador para que a crença da reencarnação fosse banida dos dogmas da Igreja. O concílio validou e a reencarnação passou a ser heresia, ou seja, não senso, né? Falta de senso, é a questão da heresia. Então foi definitivamente suprimida. Até porque a Teodora era escravocrata, ela negociava com escravos. Os nobres sustentavam a igreja. Como é que a história ia ficar, né? O nobre ia reencarnar plebeu, ela transacionava com escravos, e ela tinha um passado muito estranho, né? Porque ela havia sido meretriz, e o Justiniano se apaixonou por ela, e a transformou em imperatriz. E aí ela tinha as colegas de trabalho, que ela fez o seguinte: para resolver o problema, ela não podia mandar matar as colegas, né? Ela internou todas elas numa espécie de convento, de onde elas não podiam sair. Então, foi uma maneira que ela achou, e muitas que ficavam presas durante esse período acabavam se suicidando, coisas assim. Então, literalmente, você vê que é toda movimentação de interesses, não é fato? E não foi só isso. A partir daí está aqui o dito, né? Que deve estar reencarnado agora como expositor espírita, falando, olha, não era bem isso, não é nada disso, na verdade, muito provavelmente, não é fato? E na realidade não foi só isso, a gente instituiu a virgindade de Maria, né? Porque a sexualidade tinha conotação de pecado, né? Porque óbvio que não é nada disso, né? A questão do sexo. Aliás, nós vemos essa questão do preconceito sobre o aspecto do sexo na criatura. Quando André Luiz vai lá, isso está no livro Os Mensageiros, através da psicografia de Chico, quando André Luiz vai no Centro dos Mensageiros, quem lê Os Mensageiros vai se lembrar disso, ele vê dois manequins perfeitos, de um homem e de uma mulher, mas perfeitos. Lembre-se que esse livro é de 1944, ou seja, o que o André Luiz assiste ali é antes de 44, né? Então ele vê os dois manequins perfeitos, nus, e aonde estava o órgão genital estava iluminado. Ele ficou todo, não é assim, não é aquela. E aí o Gúbio vira para ele e diz assim: que isso? Né? Veja, nós estamos falando de 1944, que isso, né? Isso é a porta abençoada da reentrada nossa no planeta. Quer dizer, no entanto, o indivíduo tinha lá todo um processo preconceituoso pelo fato de estar vendo dois manequins nus com o órgão genital iluminado. Quer dizer, nós estamos falando de há pouco tempo. Então imagine, né, essas situações. Tinha que ser, porque se Jesus era Deus, tinha que ser um aspecto onde a Maria não poderia ter sido engravidada por José. Imagina o José explicando isso na comunidade. Não fui eu, foi o Espírito Santo. Olha os absurdos. Mas não parou aí, né? A gente instituiu o céu, o inferno e o purgatório. E tem muito espírita que acha que o céu é o nosso lar e o inferno ou o purgatório é o umbral, não é verdade? E porque tem gente que tem a plena convicção de que todo mundo que desencarna vai para o umbral. Ora, uma outra coisa que não faz sentido, não é fato? Quem é que vai para o umbral? Quem quer. Aliás, nem precisa ir. É o estado interior que a criatura viva, não é fato? O estágio interior que o indivíduo esteja. Você pode viver num paraíso, você pode viver em equilíbrio, você pode viver no inferno. É o seu estado interior. Ah, mas é uma região. Mas é óbvio, porque a realidade é assim, eu plasmo isso ao meu redor.
Então isso é a estrutura psíquica que sou eu como espírito. Eu plasmo isso. Como semelhante atrai semelhante, porque há magnetismo puro, não é isso, é magnético, eu atraio criaturas que vibram não é igual, que vibram de maneira semelhante. Então nós ampliamos esta condição psíquica e, evidentemente, muita gente criamos um local onde a gente vive essa realidade que, no fundo, consciente ou inconsciente, você gosta, porque é o que te define. Então, na realidade, a gente não precisa desencarnar para ver isso, né? Não precisa, é só analisar os sonhos. Prestar atenção nos sonhos que são reais, quando a gente faz o desdobramento do sono, não aquele que, por exemplo, o hipotálamo registra tudo o que acontece durante o dia, fica registrado no hipotálamo. Quando a gente dorme, a acetilcolina para de atuar com tanta intensidade e sai toda a informação do hipotálamo é transferida para o neocórtex, que é a fixação de memória. É por isso que nessa transferência esses sonhos são chamados do subconsciente, que eles são totalmente nebulosos, totalmente bagunçados. Por que isso? Porque é a transferência de arquivo. Arquivo mais leve vai primeiro, não é? Então não vai na ordem de 1 a 10, vão os mais leves e fica completamente mexida. O sonho real não, você tem a nítida sensação, quando desperta, que esteve em tal lugar, etc. Avalie os seus sonhos. Aquilo que nós, por exemplo, por vezes, nos limitamos, quando estamos no estado de vigília, no sono, ao se desprender, é aquilo que, por exemplo, não foi feito por falta de oportunidade, pode acontecer. Essa é a realidade. Por quê? Porque é o desejo da criatura. E a gente vai se relacionar com as pessoas que estão afins. Bom, inventamos essas histórias todas, porque neutralizamos a questão da reencarnação e ficou uma única existência. Então Deus passa a ser de uma injustiça gigante, porque o indivíduo reencarna, tem um que reencarna bem, tem um que reencarna mal. E aí todo mundo que desencarnava só tinha o céu e o inferno. No céu não ia dar para as pessoas irem. Então logo ia todo mundo para o inferno. Para o inferno também não era justo, porque ia ficar o filho no inferno, a mãe no céu. Aí o que criaram? A gente criou o purgatório. E o purgatório é um produto de marketing fantástico, né? Porque dura aí há mais de 600 anos, onde você passa lá, quem mora na Flórida já não precisa passar no purgatório, né? Já vai para o céu direto, porque é um calor miserável, então você já estagiou no purgatório, e de lá é transferido para o céu, veja. E é um céu de desocupados. Um céu de desocupados. Porque você vai para um lugar que você vai ficar contemplando Deus pela sua eternidade. É melhor ir para o inferno, não é verdade? Porque no inferno tem tudo que a gente gosta. Mas é o fato. Quer dizer, então, olha as criações que nós estamos fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi evoluindo. Por isso que hoje, se nós olharmos, tem tanta seita e tanta doutrina que busca atender à necessidade do indivíduo. Não é fato? Nós estamos necessitados de espiritualização. Por quê? Porque a gente já alcançou um nível de inteligência, tamanho. Nós já alcançamos uma evolução dentro do planeta, nesse curto espaço de tempo, que é assim admirável, mas começa a faltar alguma coisa. Vocês sabiam qual é a quantidade de suicídios que acontecem no mundo por ano? 800 mil. A cada 4 minutos uma pessoa se suicida no planeta. É uma loucura. É quase 1 milhão de pessoas. Em 10 anos são 8 milhões de pessoas que se suicidam. Só falando de suicídio direto. Não é um indivíduo que de repente use alguma substância por tempo prolongado, ele está se suicidando, mas é o suicídio direto. O fato contra a vida em caráter imediato. O que será que essa criatura está vivenciando? O que está faltando para ela, né, que efetivamente o conforto já não atende mais, né? É por isso que às vezes você vê em cima da necessidade elementar da pessoa, existe inclusive um comércio que é feito, né, em paralelo, fazendo negociata com a divindade, né? Se a gente for olhar, até mesmo nós espíritas, por vezes, isso não é regra, evidentemente, a gente tem muito interesse por fenômeno, esquecendo
o lado moral, que na realidade é o que importa, né? Ah, eu preciso ver a comunicação do Espírito, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente precisa de evangelho, sim ou não? Porque a gente já tem tudo. Nós precisamos de evangelho, mas aplicação de evangelho na vida. Não é? Porque ainda, se verificar, tem muita negociata com Deus, buscando a questão do imediatismo da vida material. Né? A relação com a divindade não é uma relação para desdobramento em matéria de existência, porque a vida é uma única. Nós fomos aos poucos, fomos departamentalizando a vida, porque, imagina, são séculos, né, que você vai levando uma lavagem cerebral de existência única, então não é tão simples, mas a vida é uma só. Nós vamos mudando a vestimenta de acordo com as necessidades, mas nós aprendemos uma relação com a divindade, que é uma relação que, por vezes, graças a Deus, a doutrina acaba ampliando essa nossa visão, nos mostrando que a relação para com a divindade é uma relação de espírito para com o Criador, e que as questões que nós temos que conquistar no planeta não tem o menor problema. Né? Jesus não desestimulou os indivíduos de buscar os objetivos deles, de melhorar na vida, de fazer as suas conquistas, até porque não é a passagem de Zaqueu, o Zaqueu que está em cima da árvore, ele pede para descer e diz assim, eu vou não só cear com você na sua casa, mas eu vou pernoitar na sua casa. Zaqueu era um homem milionário, só que era um homem justo, era uma criatura que sabia gerir as suas riquezas, etc. Então, porque também foi vendido principalmente para o processo de manter o controle, né, de poder fazer manutenção de controle, a história de que ser pobre, miserável, enfermo ou qualquer coisa era agradável a Deus. Agora é uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. Quem é que ama alguém, mas mesmo que seja um animalzinho ou alguma coisa, se não zela para cuidar bem? Né? Se você, até mesmo um objeto, você não ama ninguém. Se você não ama ninguém, porque o ser, o espírito, nós temos duas necessidades que são de caráter genético. É a genética do espírito que influencia no corpo do indivíduo. Você precisa crer em alguma coisa e você precisa amar para atender às necessidades que são genéticas. Se você não amar uma pessoa, não amar um animal, não amar uma planta, você vai amar uma coisa. Você vai gostar de alguma coisa. Né? Pode ser um vaso, vai gostar de um vaso. E outra coisa, a necessidade de crer é tamanho na criatura que o materialista, por exemplo, ele atende à necessidade genética dele acreditando na matéria. Não é fantástico? Deus é tão bom que não obriga a gente a acreditar nele. Mas há uma necessidade de caráter genético na gente. A gente precisa gostar de alguém. A gente coloca amar. Nós precisamos amar, faz parte. O indivíduo que não ama sente-se vazio. E não pode haver, em relação à divindade para a sua criatura, não pode haver nenhum relacionamento que não seja positivo. Vejamos, o caso o ensinamento do Cristo, que ele vai perguntar, quem dentre vós, se o filho pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Ele chama uma questão racional do indivíduo. Quer dizer, se eu não faço isso para quem eu amo, como é que fica a questão da divindade? Ela não pode ser inferior à posição que nós temos, não é fato? Em relação a cuidar das suas próprias criaturas. Mas a gente às vezes ainda resiste à questão de reformulação interior, buscando somente conforto sem mudança. Não existe mudança sem sair do comodismo. Né? Não existe. Se a gente vai ter a questão de reforma íntima é sair do comodismo. Ou seja, é fazer diferente. E fazer diferente sempre dá mão de obra. Não é? Não tem jeito. Se a gente quer mudança, tem que sair da zona de conforto. Até porque se não sair por bem, a vida dá um jeito. Sabe por quê? Não é a vida que funciona como uma criatura que empurra. Quando nós estamos acomodados, como nós somos espíritos e temos em nós inserido a capacitação divina que Jesus fala, vós sois deuses,
significa que potencialmente nós somos aquilo que a semente é. Ela não é. A semente, ela não é a árvore, a flor, o fruto, etc. Ela é isso tudo potencialmente. É a mesma situação nossa. Potencialmente nós somos esses deuses. Logo está em nós inserido a lei do progresso. O dinamismo. Quando a gente se acomoda, nós estamos fora do nosso centro. Não é isso? E aí a nossa natureza, que a gente resolve chamar de genética porque não tem uma palavra melhor, começa a nos puxar de volta para o centro. Quando a gente resiste, nós demos um nominho para isso, que chama dor ou sofrimento. Maior resistência, mais dói. Menor resistência, mais facilmente você vem para o centro. Significa o seguinte, se está acomodado, vai ter que sair. Porque não, tudo que está represado vai explodir. Não tem jeito. Se não explode, ou seja, se não há uma movimentação da criatura, a nossa natureza vai acabar fazendo com que a gente se movimente. Geralmente isso se chama enfermidade. Porque vai, né, alguma coisa, tem que voltar para o centro. Então, se não volta, a coisa vai ter que sair de alguma maneira ou de outra. Por isso que, se a gente for olhar o Evangelho de Jesus, ele tem um roteiro de educação, ele não trouxe religião, não é fato? Nós transformamos religião, mas ele não trouxe religião. Ele trouxe um roteiro, uma metodologia educacional, de você fazer para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Olha que fantástico. Ele vai quebrando as relações do passado com a da criatura. Ele diz assim, olha, perdoa. Porque se você perdoa, você se desliga do problema do passado. Porque se não perdoa, a gente vive a realidade do passado. E quem vive a realidade do passado não está construindo nada no presente. Quem não está construindo nada no presente não tem futuro. Outra coisa que a gente às vezes precisa tomar muito cuidado, principalmente nós espíritas, grave isso. Nós, por exemplo, vamos tomando um conhecimento enorme sobre as questões da vida. Não é isso? Nós cometemos um engano com 15 anos de idade, supondo que fosse isso. Chegamos aos 30 e queremos fazer uma análise, e por que não dizer um julgamento, daquilo que nós fizemos com 15 quando a gente tem o conhecimento de 30. Sabe o que vai acontecer? Nós seremos cruéis conosco mesmo. Porque se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, na época que o equívoco aconteceu, muito provavelmente você não teria feito. Mas a gente fica se torturando com a situação lá, e o que acaba acontecendo? A gente fica vivenciando aquilo, não é isso? E como é que fica daqui para frente? Por isso que o ponto, olha o ensinamento do Cristo, resolve isso, ó. Eu vou perdoar, eu vou me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu fico ruminando aqui atrás e eu não construo mais nada para frente. Então veja como é inteligente o processo. Porque também eu não vou perdoar o outro se eu não me perdoo. Eu tenho que passar a régua aqui e dizer, olha, o que aconteceu em matéria de passado é alicerce, não é? Serviu de alicerce para eu estar aqui no presente. O que eu faço daqui para frente com o conhecimento que eu tenho até hoje? Não dá para ficar me julgando lá atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, porque simplesmente, além de ficar parado no tempo, nós vamos ficar nos massacrando em relação àquilo que a gente fez. Então toca para frente. Não dá para fazer para trás, só dá para ir para frente. É por isso que o Espiritismo surge para materializar o ensinamento de Jesus, que é o conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Que é simples. Olha como é simples o processo. Onde é que está a verdade? A verdade está no Evangelho. Onde é que está o Evangelho? Está em nós. Sabe aonde? Não existe uma criatura neste planeta que não tenha como base o ensinamento, não de Jesus, não por Jesus, mas de qualquer outra religião ou seita. Há 2 meses atrás foi descoberta uma tribo na Amazônia que até hoje, vejam, nós estamos em 2014, nunca tiveram contato com o dito civilizado. Há 60 dias atrás. Nunca tiveram contato. Não sabiam que era o tal do homem branco. Eles, na sociedade deles, eles têm valores específicos em matéria de respeito. Não é incrível?
Os Yanomamis, por exemplo, que já tiveram contato conosco, né, com o civilizado na década de 60 para 70, eles têm valores dentro da tribo que é interessante. Se os pais da criança desencarnam, a criança não é órfã em relação a ficar abandonada. Ela passa a ser filho da tribo. Ela dorme na oca que quiser e come na oca que quiser, porque a tribo passa a cuidar dela. Ela não é uma criança órfã, ela passa a ser filho da tribo. Veja que você tem valores básicos, né, até mesmo nos ditos não civilizados. Significa dizer que Jesus vai há 2000 anos e diz assim: eu vou sintetizar todo o processo para ficar simples. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Está resolvido. Olha que coisa fantástica. Se você for no budismo, você vai achar bases semelhantes. Se a gente for no hinduísmo, que são religiões de 4.500 anos antes de Cristo, são religiões de 6.500 anos atrás. Se a gente for no brahmanismo, no hinduísmo, seja na religião que for, na seita que for, você tem embasamento desta realidade. Significa que o evangelho está na criatura, está em nós. Se a gente conhecer a verdade, é se conhecer. Quando você se conhece, você se liberta. Se liberta do quê? Do quê ou de quem? Do que? Do nosso desconhecimento dos nossos próprios potenciais e de quem? De nós mesmos e dos nossos preconceitos. A questão é exatamente essa. Por isso que quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade, ele não respondeu. Porque primeiro que o Pilatos sequer tinha capacidade de entender isso nele mesmo. Como é que ele entenderia Jesus, que era uma verdade materializada na frente dele? Veja que é uma questão, então, de construção em nós mesmos. A gente precisa se conhecer, e se conhecendo a gente se liberta. Agora, não adianta querer ficar se conhecendo batendo na mesma tecla lá de trás, porque né, o que a gente vai poder conhecer de nós se não ficarmos bitolados naquele ponto lá atrás? Por isso a necessidade. E a doutrina vai nos mostrar, inclusive, a nossa interexistência. Nós somos seres que vivemos em dois mundos. Somos seres de duas realidades, não é? A gente vive um período aqui na relação com o corpo, enquanto estamos no estado de vigília, dormimos, vamos viver a realidade que somos como espíritos. A nossa casa deixa de ser pura e simplesmente o planeta, e a família deixa de ser pura e simplesmente a família consanguínea, para ser a família universal, e a nossa própria casa é o universo. E a vida é do espírito que vai reencarnar à medida das necessidades. Logo, reencarnação é metodologia evolutiva. Existem 3 fatalidades para nós espíritos. Uma delas diz respeito a um período pré-determinado. Significa o seguinte: o que é fatalidade? Você vai reencarnar e vai desencarnar. Ok? Quantas vezes forem necessárias, e não tem o número certo para cada um. Cada um tem uma numeração. Teve um outro dia, eu vi uma que você reencarna nos 12 signos do zodíaco. Né? E que Peixes é a última, que é esse aqui. Olha que beleza. Você também? Então, é a última. É muita pretensão, não? Muita pretensão. Ponto é, olha as fantasias, de novo. Como metodologia evolutiva, ela vai funcionar por um período. Eu não quero reencarnar, mas vai. Porque reencarnação não tem nenhuma relação com crença, não tem relação com religião, ela não tem relação a não ser com a evolução do espírito. O indivíduo vai reencarnar. Como você vai desencarnar? Mas eu não quero, mas vai. Ponto. E tem uma fatalidade evolutiva para o espírito. Aí não tem reencarnado nem desencarnado, é fatalidade para o espírito. Você vai ser bom. Acabou. Mas eu não quero, mas vai. Ponto. Mas eu vou adiar. Pode? Pode. Mas vai. Ser bom é bom negócio. Porque ser bom é usar a inteligência em seu próprio favor. Quando Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1868, perguntou para Bernard de Palissy, que é foi um oleiro da Idade Média que vive numa das dimensões de Júpiter, junto inclusive com Mozart, aquele compositor. Se você procurar na Revista Espírita, tem inclusive o desenho da frente da casa do Mozart, que foi aquele compositor clássico, que eles vivem
numa das dimensões de Júpiter, da mesma forma que a Terra tem várias dimensões, da mesma maneira que o nosso universo já se fala, pela física quântica, em 11, já não se fala mais em universo, se fala em multiverso, vários universos que se ligam por buracos negros ou chamados buracos de minhoca. Olha a dimensão que a gente está indo. Né? O fato é que o codificador pergunta para Bernardo de Palissy o que é necessário para reencarnar em Júpiter. Ele deu uma resposta com 2 palavras, assim, ser bom. Se você for bom, você pode reencarnar em Júpiter? Pode. Se você for bom, você pode reencarnar na Terra de novo? Pensa bem, mas pode. É uma questão de escolha, mas pode. Se você for bom, você pode fazer o que você quiser. Porque Emmanuel diz, através da psicografia de Chico, que o bem é o teu advogado em toda parte. Não é fantástico? O cartão de apresentação sua é assim, eu sou bom. Olha que coisa incrível. E ser bom é ser inteligente, porque você está investindo em você mesmo. E, claro, qual é o grande lance? Olha como a divindade é sabedoria pura. Reencarna todo mundo em sociedade. Por quê? Reencarnando em sociedade, porque você não consegue exercitar a bondade sozinho, ou sozinha, não é isso? Você exercita através do outro, que passa a ser a sua ponte para com Deus. Por isso que Jesus inteligentemente disse o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento igual a esse, ama o próximo como a si mesmo. Olha aqui. Porque você, através do próximo, você vai exatamente exercitar esse potencial em nós que a gente não conseguiria se estivesse sozinho. Logo, então, você reencarnou na família certa. Outro dia chegaram para mim e disseram assim: eu reencarnei naquele karma que é a minha família. Aquilo é um karma. Olha, deve ser todo espírito umbralino. Mas isso para a pessoa assim, muito provavelmente são mesmo, pelo que você está me falando. Agora, a grande sacada para você é o seguinte: o Livro dos Espíritos diz que os maus se melhoram em contato com os bons. Logo, você é o missionário dessa família. Você não havia pensado nisso? Você é o sujeito, é o espírito bom que reencarnou no meio daqueles umbralinos para servir de exemplo para eles se melhorarem. Quando você sair dessa reencarnação, você terá salvo todos eles. Olha que beleza! Não é fantástico? Não, porque é exatamente isso, né? O ruim é aquele lá, não sou eu, né? Mas a verdade tem um tripé, não é? Tem a tua versão, a versão do outro e a verdade. Não é que de repente nem os dois que estão envolvidos na briga sabem, não é? Porque a coisa pode estar vindo de muito tempo. Veja, então é ótimo. Então, se por exemplo a família se a gente olha para a família e diz: ai Jesus, saiba que você é um missionário, uma missionária. Não é que você vai lá e diz assim, você pode chegar em casa hoje, não é? Ou então ligar, não é? Se eles não morarem aqui, fica mais fácil. Aí ligar e dizer assim: sabe que eu descobri que eu sou um missionário? Eu vim para ajudar você, ô peste miserável. Agora eu entendi o que eu vim fazer nesse planeta, mas não é fato. É uma grande oportunidade, né? E a gente vai encontrar na codificação, que são não só os 5 livros, mas ensinamento seguro para a gente viver a realidade da vida, entender o que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Não é fantástico? Você ter direcionamento na sua existência. A gente, na verdade, está vivendo uma verdadeira invasão do bem, né? O famoso tempos chegados é tempo de modificação, não é tempo de castigo, não é tempo de punição. A gente vê a continuidade, inclusive, do Consolador Prometido, né? Que é a doutrina, através das obras do Chico, do Divaldo e de tantos outros que se esforçam. E em matéria de espiritismo, se ele começou com a curiosidade que era causada pela estranheza dos fenômenos, e passou para a fase do raciocínio e da filosofia, é chegado o momento da aplicação das consequências. Nós já superamos a etapa da fé raciocinada, não é verdade? Não, aliás, da fé cega, e chegamos ao porto seguro da fé raciocinada, sob as claridades inegáveis de um novo tempo, ou seja, não basta conhecer o Evangelho, é preciso praticá-lo. Não é suficiente ter os exemplos de Jesus na memória, é imprescindível
inscrevê-los, ou seja, fazer com que ele aconteça no coração e seguir Jesus através dos limites do tempo. É diferente, porque a gente já conhece Jesus. São 2000 anos de intelectualização em Jesus. São 2000 anos. A gente agora precisa praticar Jesus. Né? Praticar Jesus de uma maneira simples. Né? Começar em nós mesmos, dentro do lar, no relacionamento onde a gente estiver. A prática de Jesus não é querer transformar os outros fazendo discurso, é agir dentro do possível, dentro da nossa possibilidade, procurar fazer o melhor. É exatamente o amar um ao outro como ele nos ama. Na realidade, é o conceito puro da caridade. Vocês já viram aquele filme da colher, não? Porque a questão da caridade está exatamente na questão de entender o que você pode fazer por você ou pelo outro. É um filminho de 1 minuto, que ele é muito interessante pela base em si. Apaga a luz aqui para mim, por favor, Netinho. Bota som, porque tem som, acho. Genial. É bem o conceito da caridade, né? Você fazer para o outro, uma vez que você não consiga fazer para você mesmo, você faz para o outro e o outro acaba te devolvendo para você. Isso é aplicar Jesus, não é verdade? E não precisa de grandes momentos especiais, ou local que a gente esteja. A gente só precisa ter boa vontade. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado.